Oi, povo! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Gente, saudade que eu tô de vocês, né? Não sei se eu tô gostando muito dessas aulas, dessa questão de estar dando aula, olhando para mim mesmo, né? Eu queria olhar para vocês. Mas, já já a gente se encontra, se Deus quiser, né? Uma situação que, como eu falei para vocês já nas nossas aulas, não estava no nosso, né, no nosso interesse, não era do nosso querer, né? A gente pegou a gente de surpresa, mas vamos lá. Né? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre administração financeira, né? A gente vai falar sobre planejamento financeiro. Né? Então, o que é isso? Né? O que é esse planejamento financeiro? Né? Ou planejamento empresarial, como queiram falar. O planejamento financeiro ou empresarial, né, abrange o processo na sua totalidade, envolvendo o planejamento estratégico, tático e operacional, o estratégico, administrativo e operacional. Eu já falei muito disso para vocês, é porque aqueles planejamentos que a gente fala no planejamento empresarial, de planejamento tático, estratégico e operacional, ele é pegado aquela fórmula para todos os tipos de planejamento, seja planejamento mercadológico, seja planejamento de recursos humanos, seja planejamento empresarial e seja até mesmo o nosso planejamento financeiro, que é o que nos interessa. Né? A gente está falando de dinheiro, então o que nos interessa é ele. Né? O plano de negócio empresarial é formado, né, pensado para decidir o que fazer antes de ocorrer alguma coisa. Isso significa selecionar no ano X0, um exemplo, né, alternativas que irá implementar no ano X1, ou seja, isso significa selecionar alternativas do ano que vem neste ano. Né, alternativas financeiras, onde eu vou buscar dinheiro, como eu vou fazer esse dinheiro, como eu vou gerenciar meu caixa, como eu vou gerenciar meus recursos. Tá bom? Então, quais são as vantagens de planejamento financeiro? Coordenação de atividades de maneira apropriada, melhores tomadas de decisão antecipada, relevando as perspectivas futuras de abordagem. Essa pandemia. Essa pandemia, as empresas que têm planejamento financeiro, podem observar que elas estão de boa, né? Porque previram que possivelmente podia acontecer alguma coisa que elas pudessem precisar desse planejamento. Tá bom? Comprometimento da gerência, a priori das metas, transparência entre vias aéreas da empresa, definição de responsabilidade por unidade de tempo, aquela questão da hierarquia organizacional, e permite o monitoramento de indicadores e avaliação do progresso do planejamento. As limitações de um planejamento financeiro. Baseia-se em estimativas, ou seja, não tem nada futuro bem estabelecido, bem definido, não existe isso. Deve se adaptar às novas circunstâncias. A execução não é automática, depende muito das pessoas. Então, tudo vai depender das pessoas, né? Não deve tomar o lugar da administração, deve inserir alternativas sempre em algo importante que exigir e por aí vai. Isso são as limitações. Eu fiz aqui, vou mandar para vocês também esses slides para vocês. Mais uma vez insisto, quero que vocês assistam às aulas observando os slides. A gente tem um planejamento empresarial, que é aquele planejamento estratégico, tático e operacional, e aí a gente tem os ambientes. Eu fiz um quadrozinho bem interessante. Né? A gente tem as premissas, por exemplo, tem o planejamento empresarial, planejamento tático, estratégico e operacional. Desse lado aqui a gente tem as nossas premissas, que é o ambiente da empresa, a ambientação da empresa, competência e capacidade da empresa e a expectativa dos interesses internos e externos, ou seja, dos colaboradores, dos acionistas internos ou colaboradores não, dos acionistas internos e externos. No planejamento estratégico, a gente tem, o que é o planejamento estratégico? Aquele planejamento, a gente tem a pirâmide, como eu falei para vocês, e em cima dessa pirâmide a gente tem o nosso planejamento estratégico, depois a gente vem o nosso planejamento tático e depois a gente vem o nosso planejamento operacional. Então, nesse planejamento estratégico, qual é a responsabilidade dessa galera, desse pessoal? Formular a estratégia, a missão, os objetivos e a estratégia do meu planejamento financeiro. Depois lançar para a segunda etapa, que é o planejamento tático, qual é o objetivo, qual é a missão desse outro pessoal. A programação estratégica, né? Objetivo do negócio funcional, a alocação dos recursos, observar os indicadores, os índices de lucratividade, os indicadores de desempenho, o risco-retorno, tudo essa ideia da galera do planejamento tático. E depois a gente tem o nosso planejamento operacional, que no planejamento empresarial é a galera que coloca a mão na massa,
A galera está na linha de frente da empresa e tal. Nesse planejamento financeiro, é a galera que vai fazer o orçamento de negócio, os controles, e aí a gente entra no pessoal da tesouraria, no pessoal do caixa, no pessoal do compra, do setor de compras, no setor de pagamento, no setor de recebimento, por aí vai. E aí é onde funciona a validação da nossa estratégia. E dentro de tudo isso, a gente começa a trabalhar o planejamento financeiro. Então, qual é o planejamento estratégico, né? No âmbito de premissa, antes de tudo isso, nas premissas, o que são premissas? No início de tudo, o que é que funciona? A gente tem as expectativas dos agentes externos. Quais são os agentes externos? Aqueles agentes que não fazem parte da organização. Acionistas, a gente tem que trabalhar eles, né? Quando se fala de planejamento financeiro. Acionistas, clientes, comunidades e por aí vai. E nos agentes internos, que são os agentes internos? São aqueles que são que faz parte da organização, os donos, os executivos, os funcionários. E aí, dentro de tudo isso, a gente tem o diagnóstico a ser analisado segundo os fatores macroambientais. O que são os fatores macroambientais? A potencialidade do setor risco e do setor de risco. E os microambientais, que são as potencialidades regionais, né? De segmento. E as competências físicas, que faz parte da operacionalidade do planejamento. E aí a gente parte para o planejamento estratégico. Nesse planejamento a gente vai definir a missão, explica por que a organização existe, qual a sua contribuição para o ambiente, não deve ser considerado mercado e cliente, os produtos e acionistas e as atividades a serem desenvolvidas. A gente vai trabalhar no planejamento estratégico sempre nos objetivos a longo prazo. Por que isso? Por que a gente vai trabalhar nos objetivos a longo prazo, gente? Porque a gente trabalha os objetivos acima de um ano. Acima de um ano a gente trabalha no planejamento estratégico. Devem ser negociados com acionistas, contém indicadores quantitativos, principalmente os indicadores financeiros, de curto e médio prazo. Então, a gente vai trabalhar todos os indicadores financeiros de curto e médio prazo dentro do longo prazo. E aí eles vão entender o cenário econômico, o político, o fiscal, o tecnológico. Então, tudo isso, essa galera do planejamento estratégico tem que se pensar. E aí, pessoal, a gente passa para o planejamento tático. Destina-se a escolher os meios pelos quais vão ser atingidos os objetivos estratégicos do negócio. Como vender mais, como conquistar mais cliente e por aí vai. A gente tem o planejamento organizacional, programas de ação de âmbito funcional, programa de ações no âmbito de negócio, planejamento de desenvolvimento de recursos e por aí vai. Né? Tudo isso dentro do planejamento que funciona dentro do planejamento tático. Beleza? E aí depois a gente passa para o planejamento operacional, que como eu falei para vocês, no planejamento empresarial, é aquela galera de linha de frente. Já no financeiro, é a formalização dos objetivos e estratégias do planejamento tático em cada organização, visando especificar os objetivos traçados. A peça mais importante dessa etapa é o planejamento financeiro e a orçamentação, né? O que é isso? É pensar o que eu tenho aqui R$1.000, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer com ele em um determinado período. Os elementos básicos para a política de planejamento financeiro compreendem oportunidade de investimento, que é o que é mais rentável, o que não é mais rentável, que a empresa pretende aproveitar, o grau de endividamento da empresa, o quanto a empresa está disposta. Quando eu falo de grau de endividamento, não é que a empresa está devendo, é quanto a empresa está sendo disposta a comprar, investir, né? Por aí vai. E as políticas estratégicas para alcançar os objetivos do mercado. Então, tudo isso trabalha-se no planejamento operacional, né? Gente, o planejamento financeiro é o método pelo qual as metas financeiras devem ser alcançadas, né? Então, é uma declaração formal que deve ser feito no futuro, ou para o futuro, né? O que consegue com esse processo de planejamento financeiro? Intervenções, explicar vinculações entre propostas de investimento e alternativas de financiamento disponíveis. Opções, oportunidade de examinar e escolher as melhores entre diversas oportunidades de investimento e financiamento. Viabilidade, né, que é a escolha da opção que melhor se ajusta ao objetivo da empresa, e a quarta, que é antecipar-se, que é a elaboração de diversos cenários que possivelmente a empresa pode passar no futuro. Então, se a gente observar, é fundamental que toda empresa, até a gente mesmo enquanto pessoa física,
né, tenhamos esse planejamento financeiro, né, e focar nesse processo de planejamento, né, interações, opções, viabilidade e antecipar-se. Então, tudo pode acontecer. Tranquilo? Pessoal, em resumo geral, para a gente finalizar nossa aulazinha, eu sei que é rápido, mas é porque eu tento fazer os vídeos rápido para não ficar um vídeo grande para que vocês consigam assistir melhor. Entendeu? Em resumo geral, o planejamento financeiro constituir um modelo financeiro para a empresa, assim como a empresa tem um plano de negócio, né? Tem um modelo de marketing, um plano de marketing, um plano empresarial, precisa sim ter um plano financeiro. Uma empresa sem um plano financeiro, ela não consegue funcionar legalmente. E a gente sabe que o financeiro é o coração, né, da organização, da entidade. Descrever cenários distintos futuros, olha aí como eu falei para vocês no início, né? Se uma empresa teve um plano financeiro, ela não passou tantos apuros nessa pandemia. Né? Tem uns amigos meus que têm uma empresa e eles têm esses planos financeiros, e aí a gente conversando, ela disse, não, a pandemia não me afetou, porque eu tive um planejamento para segurar meus colaboradores, meus fornecedores por até um ano. Então, até um ano eles conseguem segurar os pagamentos dos fornecedores e colaboradores. Né? Usar os modelos para preparar as demonstrações financeiras projetadas, aplicar os modelos sobre cenários diferentes, um exemplo claro, óbvio para a gente, antes e pós, antes, durante e pós pandemia, são cenários diferentes para todas as organizações, né? E examinar as implicações financeiras dos planos estratégicos resultantes. Então esse é o resumo do que a gente pode trabalhar sobre planejamento financeiro dentro dessa aula. Então a gente sabe que o planejamento financeiro é feito através de 3 etapas, né? Planejamento estratégico, tático e operacional, e cada um tem as suas funcionalidades de acordo com o que foi descrito na nossa aula. Tá bom? Então a gente fica por aqui e a gente se encontra já no próximo conteúdo. Beijo e até já!